Shalom, meus amados irmãos de Yeshua. Estamos aqui, mais uma paraxá, a nossa paraxá da semana. Vejam o que o Eterno tem feito, vejam o que o Eterno já fez e o que ainda fará. Aleluia! Como está você? Como é que foi a sua semana? Como é que está a sua vida hoje? O seu Mishkan, o seu Muito grande, né? Realmente. E vamos continuar aqui. Capítulo 10, João 10, né? Tem aqui do 1 ao 7, né? A apresentação do bom pastor, né? Vamos ver que Yeshua se caracteriza como bom pastor. Ele tirou esse título de algumas passagens do Tanar. Então, quando você começa a ver ele falando sobre isso, aí vocês vão identificar. Sim, ele está dizendo que ele é o bom pastor. De onde ele tirou? Tirou da cabeça? Algumas pessoas pensam que sim, por isso que eu estou dizendo que não. Eles usavam muito o Tanar. Então, o Tanar é como chamam o Antigo Testamento no meio cristão. Então, o nome certo é Tanar. Então, veja que aqui já foi falado algumas coisas, né? Por exemplo, um tipo de dízimo que o dizimista come, entenderam? E que pode ser transformado em dinheiro. Então, vocês podem dizimar em dinheiro, não tem problema, né? Desde que seja maaser, 10% ou a 10ª parte. E aqui, vamos ver que ele diz, olha, eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? Até Ezequiel 34, vocês vão poder ver. E ele começa a se identificar, né? A apresentação dele, ele começa a dizer, olha, eu sou o bom pastor, eu entro pela porta. Então, a porta ali, né? Entrar pela porta, Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Então, vocês podem ver, quando vocês começam a estudar com essa relação de versículos, vocês vão ver que vai ampliando os horizontes e vai fazendo sentido a fala de Yeshua. E Yeshua está dizendo, eu não vou arrombar a porta da sua vida, eu não vou arrombar a porta do seu coração. Eu não vou entrar na sua vida se você não quiser. Porque quem me ama, guarda os meus mandamentos. Assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai. E qual é os mandamentos de Yeshua? Os mandamentos do Eterno. Então, não tem. As pessoas começam a inventar interpretações fora da escritura. Então, quando você traz esse diferencial, com certeza você vai ser uma ameaça para as heresias, né? Que eles inventam. Então, muitas das pessoas pensam realmente que Yeshua não anulou ali em Mateus, mas anulou em Paulo. E aí vai, né, bagunçando muito isso. Então, nós encontramos 4 tipos de dízimo na época de Hanukkah. Você está perto, vocês podem fazer isso. São 4 tipos de dízimos que existem na Escritura. 3 semanais, né? Ou sempre que vocês tiverem, ou mensais, ou semanais, ou quando tiverem a oportunidade de ter algum ganho e vocês aí efetuar. 3. E um a cada 3 anos, né? Que realmente era algo que abre portas, certo? O dízimo abre portas. Bate na porta pedindo para deixá-lo entrar, né? No versículo 3, ele tem um guardador, né? Olha, o guardador, ele abre a porta e deixa o pastor entrar, né? Ele abre para o pastor das ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é o guardador? João 14, do 15 ao 24, o Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno, ele diz, não, realmente eu reconheço que você é o Machia, que você é o bom pastor, então pode pegar as ovelhas aqui do Eterno. Porque o que o detém até agora, né, em termo neutro, é o corpo, né? O corpo que tem o Espírito, né? Então, o Espírito está ali dizendo, eu vou ensinar você. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, mas veja, o texto em português já diz muita coisa, ainda que não diga tudo. Mas ele diz, vou fazer-los lembrar. Se é lembrar, é olhar para trás, né? É olhar para trás. Não é outra coisa. É olhar para trás. Vou fazê-lo lembrar, né? Então, lembrar é dos mandamentos.
Por isso que não precisa que ninguém ensine, como o Morevito falou, né? Então, por quê? Porque cada pessoa que já tem o Rua, a Kodesh, ele vai lembrar, ele vai fazer lembrar. Lembre lá do que o Eterno ensinou. Então, a função e a missão do Rua HaKodesh é realmente ensinar a Torá, né? Lhe aproximar da Torá. Por isso que aqui tem algumas pessoas que disseram: nossa, eu estava querendo cumprir o mandamento. É o Rua dizendo: não para, né? Vai lá e tenta, né? Verso 5, né? Não segue o estranho. Se vocês prestarem atenção, porque não conhece a sua voz. O pastor de ovelha do campo, ele fala, as ovelhas vêm, mas quando um estranho fala, do mesmo jeito, a tonalidade, elas não se aproximam. Assim é com Yeshua. Versículo 7 e 9, Yeshua afirma ser a porta do rebanho, o Dalet. Certo? Eu sou a porta. O Dalet fala de entrada e saída, um caminho para a salvação. Se tem um caminho, tem uma porta. Então, essa porta aí de entrada, ele está dizendo, olha, só por mim, né? Eu sou a porta, eu sou o mediador, certo? Aí, algumas pessoas podem dizer, e aqui é bom eu falar porque fica gravado, não existe mediador no judaísmo. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Na hora que Moisés, o povo diz assim, Deus só fala com você, Moisés? Ah, eu quero falar com Deus também. Deus falar conosco. Moisés disse, Deus vai falar com vocês. Agora vocês têm que se santificar, passa a linha, não deixa jumento passar para lá, estejam consagrados, não toquem mulher e pronto, agora vamos falar com Deus. Quando Deus deu a primeira palavra, trovejou, relampeou, tremeu a terra. E todo mundo disse, fale Deus contigo, Moisés, mediação. E tu passa o recado para nós. Né? E depois disso, teve uma rebeldia, querendo falar na marra com Deus, né? Pensando que era algo fictício aquilo dali, por algum motivo, e ele entra e diz, olha, você teve a oportunidade de falar com Deus, né? E você não quis, você disse que era para falar comigo, e eu passar tudo, né? Então, assim, quem quer desobedecer, desobedece porque quer mesmo, não se iluda não, né? Então, realmente, é algo que não tem explicação. Eu sou bom pastor, Salmo 23, e seria também, seria ferido, né? Em Zacarias 13:7, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mateus 26 também, 31 vai falar isso, tem essa citação. Então, veja que o bom pastor, Ezequiel 34, que ele diz, eu mesmo vou apacentar, também, que ele é o representante, ele não é o eterno, mas ele é o representante do eterno, no Salmo 23, o bom pastor ali conduzindo para águas tranquilas, né? E Zacarias 13:7, esse pastor seria ferido. Então, em seguida, nessa época, tem muitos falsos profetas, né? Falsos profetas que profetizaram a subida, a descida, daqui a pouco estão profetizando o fim do mundo, que acaba no final desse ano, e, né? Fernando aí está fazendo um cálculo correto, judaico, né? Considerando que tem 200 anos perdidos, né? Se o Eterno contar com eles, falta uns 18 anos no máximo. Então, para acontecer todas as coisas, ou seja, falta pouco, né? Então, somos a geração de pessoas que podem ver o arrebatamento, né? Pode acontecer. Não estou afirmando, mas pode acontecer sim. Então, Moisés era um tipo de Yeshua? Sim. Pode ser apontado sim, mas na literatura rabínica, Edson, é mais Yosef, lá no Egito. Aí todos os rabinos dizem, Yosef é aponta para o Mashiach, né? Então, um tipo de Mashiach. Então, ele aponta para ele. Toda a vida de Yosef aponta para ele. Os dois estágios da vinda aponta também. Mas
era com certeza um profeta, né? Moisés era bem, não, né? Então, o que acontece? Tem falsos profetas, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Algumas pessoas dizem assim, quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Na verdade, que no contexto aqui, são esses ladrões e assaltantes. Vocês leiam Jeremias 23, versículo 1 e 2, eu disse, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, né? E aí eles vão, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara Adonai, né? Então, perceba que aqui já não é Satanás, ele está apontando, foram vocês, os líderes, né? Errados ali. Então, saduceus, fariseus, não só. Todos os líderes de Israel que subiu a cabeça ao poder. Atos também 5, 36, 37 vai falar de dois, né? Teudas, que apareceu, reivindicando ser alguém. Esse alguém, o Gamaliel, se eu não me engano, que está falando aqui, ele fala dizendo o seguinte, que ele estava querendo ser o Machia para libertar todo mundo. Por isso que ele diz, cerca de 400 homens, a quantidade do Esav, e também o valor da letra Tav, né? Morte, que significa, né, também a morte, né? Então, depois apareceu no recenseamento Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião e também foi morto, seus seguidores foram dispersos. Então, veja que aqui são pessoas. Então, o Gamaliel diz, olha, cuidado que esses daí são diferentes. Esses daí não estão reivindicando nada, eles estão falando de outro. Então, cuidado aí. Então, é como se o Gamaliel estivesse dizendo assim, eu aconselho prudência, né? Ezequiel 34, do 1 ao 8, ele diz, ai dos pastores de Israel, ou seja, os líderes, né? Que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deverão cuidar do rebanho, das ovelhas? Vocês comem coalhada, vestem a lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Olha que sério. Vocês não fortalecem a fraca. Então, tem muitas pessoas que tiram a lã, exatamente, Moravito. Obrigado pela passagem. O que acontece? Vem a ser Yeshua, o mediador entre o eterno e os homens, ou seja, muito superior, como diz lá em Hebreus, mas vocês vejam que tinha falsos profetas, hoje tem falsos profetas, e toda vez que alguém fala contra a Torá, não ouça. Categoricamente, despreza a Torá do Eterno, não ouça. Certo? É base dos ensinos de Yeshua, todo o ensino de Yeshua, Tanar, despreza, não ouça, não ouça, certo? Vai errar. E olha os níveis de profeta genuíno hoje, caiu muito. Então, muito cuidado com profecia. Acredite em profecia, meu conselho, acredite em milagre, acredite, mas não viva em função deles, certo? Então, vamos lá. As ovelhas que vagueavam por todos os montes. Então, vocês podem ler Ezequiel 34, do 1 ao 22 todo, mas vocês vão ver que eram ovelhas e líderes humanos, né? No versículo 12 ao 14, ele fala sobre pegar e saquear, arpazo, saquear, pegar com rapidez, com violência, de uma hora para outra. E rataf, pegar rápido, que é a mesma palavra para, que vem de lacar, né? Essa palavra arpazo vem de lacar. Então, vejam que é um arrebatamento no sentido de tirar com violência. Aqui em João 10. Olha só. Arrebatar as ovelhas. Os mercadores da palavra de Deus usurpam as ovelhas magras em pleno inverno. Tem que tirar no verão, certo? Perto do inverno, as gordas, porque as gordas têm a gordura para aquecê-la. Mas eles tiram as magras, eles exploram,
né? Se tiver 7 cultos, é 7, sabe, ofertas. Não é pouco. E outra, qual é a função aqui da Torá? É apontar como é que você ajuda o pobre, certo? O pobre. Como o Fernando falou, o Eterno deu a mais, compartilha, vai multiplicar. Aquele pensamento, vai me faltar, não existe com o Eterno. Ele multiplica. Os mercadores da palavra de Deus usurpam as ovelhas. Então, Yeshua afirma conhecer os dele, como recado aos mercadores que exploram as ovelhas e não considera dele. Então, ele explora as ovelhas que não são deles. E Yeshua diz, eu conheço quem são meus líderes, eu conheço quem são meus pastores, eu conheço sim. E aí ele, em seguida, no 15:16, ele fala sobre a inclusão do que Yeshua estava falando, do que Jeremias já tinha profetizado. A inclusão dos gentios, que ao confessar Yeshua, não são mais gentios, são enxertados na oliveira, né? Então, Yeshua fala aqui no versículo 15:16, ele diz, ele entrega a vida pelas ovelhas, que é a diferença, e que um pastor mesmo, verdadeiro, ele faz isso. Ele não morre, chega a morrer, porque aí seria, o Yeshua foi sacrifício, mas ele vai atrás, ele conversa com ela, né? E vê o que pode fazer. Muitas das vezes a pessoa diz, eu quero uma palavra, você vai, a pessoa não quer, deixa o vá. Pronto, deixa ela lá, né? Ou pelo rebanho tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, os gentios. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, gentios. Para o aprisco de Israel, vai trazê-los junto. Não são 2 apriscos, certo? Não são 2 apriscos. Então, existem 7 céus, mas nesses 7 céus é compartilhado. Então, não e Shaul ainda dá um reforço no Romanos 11. A oliveira é Israel, e tudo isso foi profetizado por Yirmeyahu 31, do 31 ao 33. Então, quem vai receber o Rua? Israel. Né? Israel fala em línguas também, línguas estranhas, língua dos anjos? Sim. Mas existe o que chama de glossolalia, existe no meio do povo de Israel também. Mas também existe no povo que foi enxertado na oliveira. Por quê? Porque recebe do Rua também. E aí é onde tem essa questão. Para a gente fechar aqui, tem essa questão que é o quê? É você entender que o Espírito é dado a Cornélio como a Pedro. Entenderam aí? Festa da dedicação, Hanukkah. Na sua Bíblia deve estar a dedicação. É a festa de Hanukkah. Está se aproximando, gente. Todo mundo está falando de Yom Kippur. Certo, Yom Kippur é muito importante, mas Hanukkah vem antes. É um tempo de preparação. Certo? Está aqui. João 10, do 30 e 38, né? Indica a concordância. Eu e o Pai somos um. Né? Do 22 já começa a festa de Hanukkah. Mas aqui Yeshua fala, eu e o Pai somos um. Aí a pessoa, tá vendo aí, ó? Trindade. Não, que conversa de trindade? Se é um, né? Então, indica a concordância, eu e o Pai somos um, indica que estamos aos cuidados de Yeshua e que temos esperança concreta e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Romanos 8, 31 ao 39. E em João 17, 11, sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então, não é nada de trindade, é concordância. Vocês, no 34, ele diz, vocês são Elohim, né? Só que Elohim, em Gênesis 1, é o Eterno. Elohim é os anjos em Salmos Terlim 8, 5. Elohim é os juízes de Israel, são poderosos, que é o 82, 6, que vocês vão achar essa citação de Yeshua, vocês são Elohim. E Elohim é o Mashiach, segundo Tomé, João 20,
versículo 28. Amém? Então, vamos aos comentários. Eu encerro aqui minha participação. Acho que o nosso querido irmão Walter, às vezes a pessoa precisa sair em algum momento para ir no banheiro, alguma coisa. Bom, meus amados, não tem muito o que... Oh, chegou. Ah lá, irmão Walter. Amém. Está contigo. Eu estava aqui refletindo sobre uma passagem que fala sobre o rico, né? Que fez um grande celeiro para guardar toda a quantidade de mantimento. E aí o Senhor diz a ele, né? Não com essas palavras, mas essas palavras são minhas, né? Pobre homem, né? Tudo que ele tem, buscou guardar tudo, né? Mas se Deus pedisse a alma dele naquele dia, como ficariam as coisas? Então, muitas vezes nós somos muito carne, muito terra, né? As coisas que a terra pode nos dar, que nos satisfaz aqui, né? O nosso eu, e pouco temos guardado, né? Do que é de Deus realmente. E isso faz com que nos afaste da presença de Deus. Então, hoje, nós possamos refletir sobre isso, né? E possamos ser, como disse o pastor Fernando, um canal de bênção. Receber as bênçãos e ser abençoadores. Receber e ser abençoadores. Conforme a sua fez e todos os discípulos e tudo que há na Bíblia, né? Que você procurar, você vai ver que ninguém reteu nada. Tudo foi dado, né? Conforme o Eterno proveu. Amém? Amém. Nosso maior exemplo é exatamente Yeshua. Ele sempre, por várias vezes, enfatizava isso. Eu só faço aquilo que eu recebo do meu Pai. Então, ele recebia e ele dava. Ele recebia e ele dava. Recebia e dava. Isso, com certeza, alegrava muito o coração dele, porque ele completava. Além dele ser um instrumento na mão do Pai, né, sabia por tudo que ia passar, mas em nenhum momento ele reteve, né? Existe a teoria do Kli, se você quiser, depois você pode estudar, do recipiente que recebe a luz, né? E ele ele se sente imerecedor, ou seja, que ele não merece aquilo ali, né? Então, para que a gente não fique com esse sentimento de que não merece, é sempre bom dividir a bênção. A mensagem para você nessa manhã é: mantenha a sua mão aberta, tanto para receber quanto para doar. Amém. Bem disse nosso mestre Yeshua, nosso rabino, melhor é servir, né? O irmão Fernando tratou lá na Torá acerca da alimentação caché, né? E as pessoas às vezes não têm entendimento do que é ruminar, né? Tem o animal que rumina, ele come aquela comida, ele faz um processo lá estomacal e joga de novo, né? A gente trazendo isso para a Torá, né? O nosso alimento é a palavra do Eterno. Então a gente vai, engole, absorve esse alimento espiritual, né? E ele é ruminado aqui dentro de nós. E o que é que Yeshua diz? O que sai do homem, né? É o que contamina o homem, né? Mas se o que sai do nosso interior é a Torá, é o ruminar desse alimento espiritual, então certamente nossas ações serão conforme o ensino, né? Os frutos que nós daremos é o ruminar da Torá. Então a gente, vem e rumina com nossas palavras e principalmente com nossa prática, né? Esse é o ruminar do homem, né? Fazendo essa analogia com o animal caché, né? Irmão Fernando falou também essa questão do fim dessas datas, né? Claro que a gente não vai colocar uma data, mas quando a gente vê esse erro de calendário, até aquela questão da data, se Yeshua nasceu um pouco antes, não foi 4 anos, 6 anos antes, então assim a gente tem essa noção, né? De quando ele vem. Tem a questão do Shemitah, que é a cada 50 anos, né? O Yovel, né? E assim, são questões, já houveram
65, 66, se não me engano, são 70 e esses 200 anos. Tudo vai se encaixando, né? Quem vai poder explicar, se for o caso agora, fazer algum comentário, o irmão Wallace tem um conhecimento bem mais profundo sobre isso. Claro que não vamos colocar data, mas essa geração há uma grande possibilidade que a gente já vê na televisão, no cenário mundial, Mateus 24 ali, claramente, né? Cerca de 15, 20 anos atrás, eu pessoalmente, eu faço um marco desde aquele que aconteceu na Indonésia lá, da água, esqueci o nome agora, tsunami. Dali, no meu entender, aquele ali é um marco e tudo vem acontecendo. Basta ligar a TV, né? Você vai ver ali, ao menos, Mateus 24 ali se cumprindo, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado. E outra coisa que a gente sempre fala aqui também, Rayon, né? Essa paraxá, se a gente for olhar, ela é assim, toda a Torá, hoje, que te ordeno hoje, essas palavras que vocês estão ouvindo hoje, né? Põe em prática hoje. Então, hoje, para nós, a Torá é eterna, ela é atual. Então, que a gente aplique e com coração. Não adianta querer cumprir tudo, passo a passo, meado, e o Eterno sabe da nossa intenção, né? Amém? Amém. 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 Bom, pessoal, eu não, né, para ser sincero, não tenho tanto a acrescentar, né, apenas a reiterar aqui o que os irmãos colocaram. O Vitor falou bem, a Torá é para hoje, então faça hoje, começa fazendo o que você pode fazer hoje, tenha sempre em mente, tenha sempre em foco ali o nosso exemplo, né, qual que é o Yeshua é o caminho, então ele é o exemplo, procure fazer as coisas como ele fez, procure se perguntar como Yeshua pensava, como Yeshua lidaria nessa situação, e procura ter ele como exemplo, tá bom, meu irmão? Amém. Amém. Bom, eu vou só acrescentar aqui a questão dos dízimos, né? São os 3 dízimos. São 3 dízimos. O Rishon é o de Malaquias. Então, seria comida mesmo ali. Não tem o que discutir. Seria... Mas o segundo, que é o Shenim, ele é usado pela própria pessoa para comer. E ele poderia ser o quê? Pagar a refeição. Ele poderia fazer um jantar, como Yeshua fala ali. Quando for comer, fazer um jantar, chame a quem não pode retribuir a você. Então, seria isso. Mas o Maaser Ani, o sustento dos pobres, pode ser em dinheiro, sim. E está invalidado até hoje. Tanto o Sheni só é até o segundo, vamos dizer assim, quem guarda as festas, né? O Sheni. Mas a questão também foi quitada as maldições da não a Torá. Vocês também têm que entender, que é um comentário aqui muito pertinente, que existe 2 Toratot na Brit Hadashah, aparece isso nitidamente. Uma não justifica e a outra é base de justiça. Aí, quem não conhece, bagunça um pouco a cabeça, mas o que Fernando falou é muito pertinente. Qual é a que não justifica? As tradições. As tradições, se você transgredir, não é pecado. A primeira é a Torá oral, que chama o Talmud, a Halahá, né, o Rumash, a Guemará. Então, isso daí são comentários, não é. Agora, eu vou dar um brilho. Beleza, não atrapalha o cumprimento da Torá mesmo. Então, pode acrescentar aos poucos aí as tradições. Mas o que você não pode deixar de cumprir, Torá. Torá é imprescindível que você faça isso. É para salvação? Não. É para santidade. Modo de vida. Vai influenciar a salvação, sim. Certo? Vai influenciar. Porque tem um hino até nas igrejas cristãs, que como eu frequento, tenho muitos amigos, até hoje eu escuto. No céu não entra pecado. Fadiga, tristeza e dor. É verdade. Não entra mesmo, não. Então, não entra pecado, tem que guardar a Torá. Amém? Muito bom. Amém. Só queria fazer um pedido aqui, né? Os irmãos vão estar fazendo oração, acredito que ele já tinha isso em mente, mas só para lembrar, que a gente possa estar orando aí pela vida da minha futura sogra, né? A dona Vera Almeida, mãe da minha noiva, que está hospitalizada hoje, está com problemas de saúde, mas o Eterno já está trabalhando em nome de Yeshua e ela já está se recuperando bem. Amém?
Vamos estar orando por ela. Assim seja, ligamos aos céus. Amados, a oração, que é essa oração araônica, né? Que é a oração de Arão, na verdade é a bênção, né? Sobre todo Israel, como estamos enxertados aí, através do Machia, né? Cabe-nos também a fazer uso desta oração. Então, que você aí receba onde você está, né? Eu vou fazer aí a bênção para todos. Eva vererá, Adonai, veismerecha, e aqui Adonai panavelecha, fichune, e assim Adonai panavelecha, e assim lerá, shalom, que Adonai o abençoe e guarde, que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor, que Adonai levante a sua face na sua direção e te dê a paz. Amém. Amém. Nosso Abacadosh, Bishem Yeshua, nosso Pai amado, nós continuamos na Tua presença desse Shabat, nós te agradecemos pelo estudo dessa Parashá Re'e. Tantas coisas aprendemos aqui sobre a Tua Torá, tantos estudos, tantos ensinamentos. Eu te louvo pela vida de cada um dos professores, também pela irmã Iris, que está em Shabat hoje. Em especial, eu quero te pedir pela saúde dos nossos irmãos, oro pela vida e pela saúde da nossa querida irmã, Vera Almeida. Visita ela, Senhor, visita ela nesta manhã com o teu rua, que ela esteja completamente curada, completamente restaurada a sua saúde, e que ela possa estar muito em breve em casa, com a Bruna, com seus familiares. Em especial também eu te peço aqueles que precisam de libertação. Nós sabemos, Eterno, que existem amarras no mundo espiritual e muitas vezes as pessoas ficam amarradas por causa de pecados que praticaram, envolvimentos com feitiçaria. Oh, aleluia! Está o Eterno, trabalhe, te peço, Eterno, trabalha nesta manhã e pelo nome do Mashiach Yeshua eu te peço, quebra esses laços do maligno, quebra a peste perniciosa, a seta que voe de dia, o espírito do desânimo, quem está desanimado nesta manhã, quem está com a alma abatida, que possa encontrar em Yeshua o refrigério. Porque há um convite para que nós possamos ir a Ele, e indo a Ele, Ele aliviará o nosso fardo, aliviará a nossa alma. Abençoe a nossa vida neste Shabat, que possamos continuar na Tua presença agora à tarde, fazendo a Tua vontade, estudando a Tua Torá, ficando com nossas famílias, e nos abençoe ao findar desse dia, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Já te agradecemos porque cremos que assim será. Abençoe a nossa vida hoje e sempre. Obrigado por sempre cuidar de nós. Em nome do Mashiach Yeshua. Amém. Vem amém. 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 Amém, meus amados. Amém. Amém. Maravilha. Amém. Amém. Shabbat shalom. Um Shabbat Shalom, então. Um restante Shabbat para vocês. Shabbat Shalom. Até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Até semana que vem. Um abração, gente. Amém. Tchau. Tchau. Amém.